todos os colegas, né? Acho que todos se conhecem, mas só lembrando que o Dr. Cássio, né? Cássio Raposo do Amaral, ele é cirurgião plástico e cirurgião crâniofacial da Sobrapar, né? Do Hospital Sobrapar, nosso colega próximo. Agora ele é professor colaborador da disciplina de neurocirurgia da Unicamp. E, acima de tudo, um grande amigo, né, Cássio? Está trabalhando junto. Sim. Tudo bem aí, Vitor? Estamos trabalhando junto há praticamente 10 anos, né? Desenvolvendo um trabalho que eu acho que essa é fundamental, a neurocirurgia com a cirurgia plástica. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa aí com o Dr. Cássio. E, Cássio, fica à vontade, começa a tua aula. Nós já estamos gravando. Eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones e os vídeos na hora que o Cássio começar a dar aula. Muito obrigado, Henrique. Eu agradeço o gentil convite. Para mim tem sido uma honra participar da disciplina de neurocirurgia e confesso que depois que eu passei a ser confundido com neurocirurgião, minha vida melhorou muito, né? Porque antes falavam, pô, você é um cirurgião plástico fazendo isso. Eu falei, não, agora, pô, ligam, você que é um neurocirurgião aí, nossa, ganhei um novo status aí, obrigado. Vamos lá, brincadeiras à parte, aí vamos... Está dizendo aqui, Henrique, que eu não estou habilitado a compartilhar a tela. Tenta de novo, Cássio. Eu liberei. Isso, joia, Cássio. Boa noite, Venâncio. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Então, muito obrigado pelo convite. A ideia, então, é trazer um pouco da minha experiência tratando o hiperteleorbitismo, que é um dos assuntos que eu sempre me dediquei, sempre fui apaixonado, desde a minha época de residência, né, na Unicamp, com meu pai, depois um ano fora, e voltei sempre focado nessa cirurgia, que para mim, e para muitos outros cirurgiões craniofaciais que se dedicam a essa área, é o que tem de mais complexo dentro das osteotomias, né, craniofaciais. E a gente tem muito a agradecer ao papel pioneiro que o Dr. Paul Tessier teve, né, nessas osteotomias, né, que foi ele que inaugurou a possibilidade de por via intracraniana, trabalhando com o neurocirurgião Gerard Guiot, né, e mobilizar as órbitas, tanto do ponto de vista medial, quanto do ponto de vista sagital e tridimensionalmente. De forma que muita gente tem a agradecer a esse homem, né, que veio a falecer alguns poucos anos atrás, que realmente trouxe e fundamentou as bases da cirurgia craniofacial, que é uma área de atuação dentro da cirurgia plástica, né, que a gente tem se dedicado bastante. Então, os objetivos dessa aula é basicamente discutir o hiperteleorbitismo, né, e tudo que vem e acompanha essa mobilização das órbitas. Como o próprio TC disse, num dos trabalhos pioneiros, que a mobilização da óssea é uma etapa menor diante da magnitude das correções de tecido mole que essas crianças precisam. Então, aqui eu vou elencar 6 estratégias básicas, né? E a 7ª, que é o cuidado com as complicações, né? Que é onde, principalmente, o papel do neurocirurgião entra de uma forma muito significativa. Então, eu vou falar para vocês aqui a importância da correção da distância interorbital, o papel da projeção do nariz com enxertos ósseos, a importância de definir o canto medial para destigmatizar essas síndromes que acompanham, né? O papel de trazer tecido para a pálpebra inferior, com cantopexias laterais ou mesmo com retalhos locais para subir a pálpebra inferior, a correção do estrabismo, que se dá pela própria mobilização, ou até a piora do estrabismo, nos casos de estrabismo divergente, né? E outros retalhos para diminuir a distância entre a sobrancelha e efetuar, então, dar um resultado bem harmonioso nessas crianças. E aqui, sem dúvida, as complicações neurocirúrgicas, né? E é por esse motivo que a gente faz tanta questão, né, de trabalhar com um neurocirurgião experiente como o Dr. Henrico, né? Para justamente interferir em algumas complicações
que a gente pode vir a ter nesse percurso, né, da mobilização das órbitas. Então, basicamente, são duas técnicas que o TC criou. Que é a osteotomia em box, né, que aqui faz-se a craniostomia para acesso à parede superior da aorta, aí faz-se a osteotomia desde a soalho orbitário, parede lateral, parede superior, parede medial, da mesma forma do lado contralateral, e aqui na maxila, no zigoma e na região medial. Já a bipartição, ela também faz a craniotomia, as osteotomias do cone orbitário, arco zigomático, e a região da maxilar medial e os ossos do palato também, com o dedo, coloca-se o dedo dentro da boca da criança. Acho que na última aula eu mostrei todas essas etapas, eu não vou repetir aqui. Coloca-se o dedo dentro da boca da criança e faz as osteotomias por dentro da abertura piriforme no palato, para que a face, então, possa ser medializada. Então, a gente sempre tem como meta a distância, estava se falando até há pouco tempo, a distância pupilar. Aqui a gente se baseia pela distância interorbital, né? A distância orbital normal, que ela varia aí numa criança de 10 anos, 25 milímetros, né? Mais ou menos 2 milímetros, né? Mas é sempre nosso objetivo deixar os adultos e crianças com valor de aproximadamente entre 11 a 19, preferencialmente a 15, o que muitas vezes isso não é possível. Então, aqui são dois crânios moldados, baseados na tomografia computadorizada, mostrando, então, aonde que a gente faz os cortes ósseos para mobilizar a face. E uma das síndromes que a gente trata, né, é a displasia crânio-frontonasal, que ela é acompanhada não só do hipertelorbitismo, do estrabismo divergente, do nariz bífido, o palato arqueado, a posição alterada das sobrancelhas, o cabelo crespo, as unhas raiadas, a luxação clavicular, que possibilita a união dos ombros. E essa é, por incrível que pareça, a maior casuística do mundo, é do Dr. Kawamoto, e são apenas 25 casos que ele operou ao longo de uma vida, mostrando que são síndromes bastante raras, né? Principalmente a displasia crânio-frontonasal. Nós temos aí uns 15 a 16 casos já realizados. E aqui o Dr. Kawamoto chamou muita atenção da ressecção em V, de modo assimétrico, como mostra aqui a ressecção óssea, para que haja correção não só do hiperteleorbitismo, que é a distância aumentada entre os olhos, do ponto de vista horizontal, como também a correção vertical, né? Por exemplo, essa órbita ela está mais alta que essa, né? Então, a ideia é sempre deixar a órbita na mesma altura e diminuir essa distância, porque essa distância alterada, ela faz com que a criança acabe apagando a visão de um lado, né? Então, quando essas cirurgias são efetuadas, ela também tem esse lado funcional e muitas dessas crianças com baixa acuidade visual no olho, de um dos olhos, e ela volta a enxergar daquele olho. Esse aqui é um dos resultados, com correção não só da altura, como da distância horizontal, e a correção do estrabismo sem a necessidade de cirurgia oftalmológica, né? Esse é mais um caso onde essas cirurgias são bastante importantes, bastante efetivas, que é um caso de um paciente com síndrome de Pfeiffer. E a síndrome de Pfeiffer, ela é uma síndrome que ela causa a retrusão, né, no terço médio da face, causa o exorbitismo, né, devido à órbita rasa, e os olhos saltados para fora, e nesse caso aqui, com diminuição da acuidade visual desse olho. Então, são casos emblemáticos e que a gente sai de uma distância de 35 milímetros, chega a 11 milímetros de distância interorbital, e aqui, quando a gente olha a teleradiografia, vê-se que a distância está extremamente próxima uma da outra. 11 milímetros não é nem numa criança de 1 ano de idade, mas quando você vê no paciente essa sobrecorreção, ela dá realmente um resultado bastante interessante, né? Saindo de uma situação dessa para uma situação dessa sem a necessidade de cirurgia oftalmológica. A própria mobilização e medialização das órbitas causa a correção da isotropia, né? E o avanço da face, que também tem como papel promover a respiração dessas crianças, porque, no caso desse jovem, desse adulto já, né? Porque a retrusão da face, ela diminui o espaço aéreo faríngeo posterior, e isso causa uma dificuldade significativa da respiração. E quando a gente avança a face, a pessoa, nesse caso, mas normalmente são crianças, passam então a ter uma respiração normal. Isso tem um impacto significativo na qualidade de vida, no aprendizado na escola, e
e tudo que é relacionado à respiração. Então, aqui é uma fotografia do exame, tomografia computadorizada em 3 dimensões, e aqui as órbitas, como elas estão aproximadas, aqui fixadas com placa de parafuso, enxerto ósseo, e aqui as placas também na maxila, promovendo, então, a união de todo o cone orbitário. As áreas de craniotomia, que normalmente acaba tendo um pouco de absorção óssea, e quando ou a gente volta e coloca um pouquinho mais de osso para melhorar essas áreas de depressão, ou trabalha com os enxertos de gordura, que eu vou falar adiante. Normalmente, então, essas secções, elas geram, então, esse osso medial, e a gente aproveita esse osso medial, que é ressecado, para voltar para o nariz e dar projeção nasal. Então, aqui é como que a gente monta tudo aquilo que foi retirado na craniotomia e fixado aqui com fios de aço, a região da órbita e aqui a região da barra, para dar projeção à barra. Então, essa é uma criança com uma encefalocele frontonasal, e aqui é o que é importante não só mobilizar a medialização das órbitas, como também o tratamento do nariz, porque essas crianças acabam tendo a herniação do lobo frontal sobre a região nasal e acaba, por algum motivo, tendo uma absorção óssea nasal, e a criança fica com um formato de face longo, né, sem a presença do osso nasal. Então, essas cirurgias elas têm que ser acompanhadas necessariamente ou num tempo simultâneo ou num tempo pós-operatório a esses enxertos nasais que são colocados, então, sobre visão direta, né, em uma rinoplastia aberta. Então, essa criança, que na verdade essa mobilização das órbitas ela é muito interessante, porque ela muda o eixo da órbita, né? Então, aqui temos o olho e a pálpebra com esse tipo de configuração, e aqui vocês podem notar que toda vez que o canto lateral ele fica mais baixo que o canto medial, dá-se uma impressão de uma face sindrômica, né? O canto medial tem que sempre estar mais alto que o canto lateral sempre tem que estar mais alto que o canto medial. E é justamente isso que a rotação medial das órbitas ela faz. Então, aqui a gente tem uma outra configuração de olhar, né, de toda a pálpebra, sem mexer nas pálpebras. Isso estigmatiza essas crianças, né? E, da mesma maneira, o enxerto ósseo longo nasal promove, então, uma outra tipo de face a essa criança. Essa criança, interessante, eu a vi semana passada e acabou se tornando um campeão juvenil de boxe aí do estado de São Paulo. Então, a gente tem, além da projeção nasal, que a gente sempre tenta promover, existe, então, a necessidade de definir o canto medial, né? Que é um dos objetivos, né? E para definir esse canto medial, a gente usa as técnicas, por incrível que pareça, desenvolvidas por Tessier, que sobreviveram ao tempo, né? Então, a gente laça o canto de um lado, passa por baixo da região nasal, ali na região do dacron, bem baixo na região orbital medial, e fecha aqui e faz, então, a aproximação dos cantos. Então, esse é um exemplo de uma outra criança, não a displasia crânio-frontonasal, mas é uma outra entidade chamada displasia frontonasal, que não tem as características da crânio-frontonasal, porque não é consequente à cranioestenose, né? Essa aqui são só as frontonasais, que levam, então, ao hiperteliobitismo, ao nariz mais, a columela curta, o nariz mais baixo, né? Então, isso acaba levando ao incômodo, né, dessas famílias que nos procuram, e essa criança, nós medializamos as órbitas, e por algum motivo nós não fizemos a cantopexia medial, porque nós achávamos que, como era um hiperteliomitismo leve, só a medialização das órbitas seria o suficiente. Mas você vê que nessas crianças que tenham, associado ao hiperteliomitismo, tem a distância de tecido mole, aqui que a gente chama de telecanto. Esse telecanto, a hora que se mobiliza as órbitas, ele fica até mais aparente. Então, para esses casos, o que a gente faz é voltar na mesa, então fazer a incisão na pálpebra, aqui, ó, ligamento cantal, a gente laça o ligamento cantal de um lado do outro. Essa é uma outra criança, uma de síndrome de blefarofimose, que é uma outra entidade, só coloquei a título de ilustração, porque as fotos são bem emblemáticas aqui, né? Consegui
captar bem a presença do canto medial e aproximar, então, os cantos, canto a canto, né, para realmente definir o canto. E aqui a gente consegue ver como o canto ficou definido, né, e como já muda completamente a aparência. E aquele resultado ósseo que a gente passou 5, 6, até 9 horas tentando obter, ele não aparece tanto quanto uma cirurgia de quase 40 minutos, menos de 1 hora, que a gente faz com um trocáter transnasal para unir um canto ao outro utilizando fio de aço. Então, e essa técnica ela sobrevive ao tempo, anos depois a criança está com o canto ainda bem definido. E aqui aqui mais um slide mostrando a importância da posição da pálpebra nasal, remove o estigma do nariz bífido, mas principalmente a gente corrige Cássio, acho que deu uma cortada aí. Você quer voltar um pouquinho no outro slide, por favor? A gente corrige, então, a posição da pálpebra lateral e do canto lateral, elevando, então, o canto lateral e deixando, então, o olho mais protegido. Aqui está do modo mais hipercorrigido, mas isso melhora com o tempo, chegando à posição normal. Essa criança é muito interessante, porque ela teve um estrabismo convergente corrigido na infância, antes de ser operado por nós. E quando a gente mobilizou as órbitas, o estrabismo piorou. Após um grande número de pacientes, que o estrabismo divergente é melhorado com a medialização das órbitas, mas o estrabismo convergente ele é piorado com a medialização das órbitas. Isso aí a gente foi o primeiro a chamar a atenção disso em um artigo bastante interessante sobre o assunto, e subsequente aos nossos artigos vieram 2 ou 3 trabalhos tanto do Bradley quanto do Jesse Taylor da Filadélfia, fazendo todas as medidas e mostrando por que isso acontece. Então, aqui a correção da criança, a posição da pálpebra, aqui está vendo que mostra uma esclera aparente, aqui o descenso aqui da pálpebra inferior, e aqui a pálpebra numa posição bem melhor, mas com o estrabismo convergente que foi acentuado, que hoje já está um pouco melhor. Mas uma técnica, a gente usa essa técnica da bipartição crâniofacial, principalmente associada ao monobloco. E essa foi uma técnica que eu aprendi muito durante o período que eu estava em Los Angeles com o Dr. Kawamoto. Foi ele que foi o primeiro a descrever essa técnica do monobloco com a bipartição associada à distração osteogênica. E esse artigo é um artigo bem emblemático, que foi o primeiro artigo de uma série de casos sobre o assunto. E é interessante que eu estava lá naquela época e ajudei a coletar os casos e ajudei eles a descrever, e esse artigo acabou indo com o meu nome, que é um artigo bem emblemático aí da cirurgia craniofacial. E, basicamente, o que a gente faz hoje, antes do monobloco ou antes da bipartição, é o planejamento virtual. E com a tomografia em 3 dimensões, a gente consegue, então, prever a magnitude, então, da rotação das órbitas. Aqui ela está saindo de 31 para 15 milímetros. Como que a gente diminui a largura da face, saindo de 106 para 74. E como isso resulta num diastema dos incisivos centrais. O diastema dos incisivos centrais ele chega até 1 centímetro, 8,7 milímetros. Isso tudo tem que ser conversado com a família e você tem que, obviamente, discutir isso com o seu ortodontista, porque logo após a cirurgia ela vai precisar de aparelho ortodôntico e para que haja o fechamento, né, desse diastema que é criado pela medialização das órbitas. E esses são alguns pacientes com APERT, né, que é dentre as craniosinostoses sindrômicas, são aqueles pacientes que têm, além da retrusão da face, o hipertelorbitismo, junto com o estrabismo divergente. Então, ele é um potencial candidato, é o candidato ideal para essa cirurgia do monobloco com a partição craniofacial. E a vantagem dessa técnica que não só avança o rosto, como medializa a órbita, é justamente
você tirar o estigma da síndrome de Apert. Porque na síndrome de Apert, vocês veem, lembra do canto? O canto lateral ele é bem mais baixo que o canto medial. Isso traz uma característica de face sindrômica bem expressivo. Então, toda vez que a gente modifica esse eixo do olho, a gente está desestigmatizando essa criança, né? Muitas dessas mães chegam para a gente depois dessa cirurgia e todo mundo fala, nossa, ninguém mais reconhece o meu filho, fala que ele não tem mais a cara do Apert, né? E é justamente isso que a cirurgia faz, ela desestigmatiza, que o Kawamoto ele chamou de de-epertize, né? Que é desapertizar a criança, tirar a característica da síndrome de Apert. E essa técnica da bipartição ou do box, ela vai muito bem, principalmente naquelas, como eu disse no slide anterior, nas displasias cranio-frontonasais, que essas displasias elas são associadas à cranioestenose, né? No caso dessa senhora aqui, ela é associada a uma cranioestenose coronal bilateral, que nunca tinha sido operada. Então, ela tem então o estigma da cranioestenose, o estrabismo divergente, o nariz bípedo, o palato alto, ogival, e as características do cabelo, das unhas e dos membros superiores. E aqui, quando a gente medializa a órbita e põe um enxerto ósseo longo no nariz, a gente corrige o estrabismo, né, sem a necessidade de cirurgia oftalmológica, o que seria muito difícil de corrigir isso, mesmo para os cirurgiões oftalmologistas que tratam estrabismo de rotina. Essa aqui é mais uma criança, mais uma jovem, né, com uma displasia cranio-frontonasal, coronal bilateral, e exatamente a mesma característica aqui, e aqueles princípios que a gente descreveu anteriormente. E aquela criança que a gente tinha falado, é assim que foi que ela ficou num período pós-operatório recente. É importante, então, fazer uma anamnese bastante detalhada para tentar descobrir se essa criança fez cirurgia de estrabismo ou se teve estrabismo em algum momento, porque aqueles pacientes com estrabismo convergente, eles pioram muito, mas depois eles acabam melhorando, mas esse paciente ainda tem um estrabismo remanescente por conta da aproximação das órbitas, mesmo melhorando o rosto de forma bastante interessante. E essa técnica também é utilizada nos pacientes com síndrome de Cruzon. Esse é um paciente com síndrome de Cruzon, uma retrusão da face, e aqui uma pequena discrepância de altura, sendo essa órbita mais baixa, você vê aqui pelo canto. Esse canto está aqui a 4, 5 milímetros mais baixo do ponto de vista ósseo. E para você corrigir o osso 4 milímetros, o tecido mole 4 milímetros, na verdade, que é o que a gente está aferindo aqui, a gente tem que corrigir o osso pelo menos o dobro, pelo menos 60%, 70%. Então, para subir 4 milímetros aqui de tecido mole, eu tenho que jogar isso para uma diferença de altura óssea para 6, 7 milímetros no mínimo, para conseguir bater os olhos na mesma altura. E sempre a cirurgia da monobloco bipartição, que é o que a gente faz de rotina, é uma cirurgia bastante grande, né, que são os conceitos de cirurgia craniofacial mesmo. Uma craniotomia ampla, são aqui de toda a base do crânio, e aqui é o que para muitos neurocirurgiões ainda pode parecer uma temeridade, né, que é simplesmente a conexão, né, da via aérea da cavidade oral e nasal com a cavidade cerebral, né? Isso, se tiver qualquer fístula aqui que seja contínua, a gente pode, infelizmente, ter uma infecção ascendente, levar uma meningite e suas consequências. Daí a importância, então, da gente estar sempre associado a um neurocirurgião talentoso que possa, então, cobrir a base e, eventualmente, se tiver uma fístula, né, ajudar a gente ou tratar essas fístulas, né, que eventualmente ocorrem pelo nariz. Mas essa é uma cirurgia que ela tem um impacto gigante na respiração, né? E por isso que a gente se atreve, né, além do resultado estético, né, aqui a gente mostra por meio dessa teleradiografia, aqui a coluna da aérea antes da cirurgia e aqui a coluna aérea depois da cirurgia. Essas pacientes normalmente têm muita dificuldade, apneia obstrutiva do sono, dificuldade de respiração, algumas dessas crianças vão para tráqueo porque não respiram.
E essa cirurgia ela realmente elimina a tráquea em algumas crianças e realmente mudam a capacidade de respiração e a qualidade de vida, né, desses pacientes. Aqui aquele paciente com a síndrome de Cruzon, aqui o diastema, que ele já tinha um pouco, o diastema que foi aumentado, e depois da ortodontia, pela nossa equipe, elas vão fechando gradativamente o diastema para ter uma oclusão classe 1, e um aspecto bastante relevante e importante aí da oclusão e da posição dos dentes. E ela serve também, a bipartição é uma técnica muito emblemática aqui para uma criança como essa, com uma fissura 0,14, com 4 tentativas de serem corrigidas em serviços em São Paulo, sem nenhuma efetividade, com tentativa de expansões, tentativa de prévias de mobilização, sem nenhum sucesso. Aí o paciente foi encaminhada para a gente e a gente fez essa cirurgia em conjunto com o Dr. Henrico. Então, essa paciente não conseguia, o grande desejo do paciente, da família, é poder fazer com que a criança tomasse banho de chuveiro. Que a criança, a hora que ela caía, entrava no chuveiro, a água caía na via aérea e a criança simplesmente aspirava a água, entrava em pânico, né? Então, o que parecia uma coisa pequena, tornou-se um grande objetivo para a família, fazer com que a criança entrasse no chuveiro. E aqui a gente planejou a reconstrução, a aproximação das órbitas, ela praticamente não tinha acuidade visual pelo tamanho da distância entre os olhos, né? E aqui com o estrabismo divergente, ela praticamente apagou essa visão, ficando praticamente só com essa. Então a gente sabe que quando a gente mobiliza as órbitas e aproxima, se a gente conseguir uma mobilização significativa, essa criança pode sim voltar a enxergar desse olho. Então a gente fez uma grande cirurgia, aqui a craniotomia ampla, a distância interorbital de 38 milímetros, secção toda a órbita, secção do periósteo, aqui a ressecção mediana, aqui com mais de 30 milímetros, né? Ou seja, eu programei para deixar a criança com 8 milímetros de distância orbital, sabendo que eu não ia conseguir, mas que eu ia deixar um mínimo mesmo de osso medialmente, né? Eu apresento isso internacionalmente, alguns cirurgiões, principalmente os mais velhos ainda, eles ficam até impressionados pelo tanto de osso que a gente deixa medialmente. Eles acham isso um pouco arriscado. Isso pode quebrar e não dá estabilidade. Se isso quebrar, a gente não consegue medializar a face. E a gente acaba assumindo, né, os riscos e fazendo grandes cirurgias, né? E aqui é o mesmo paciente com cicatriz, aqui tudo rodamos um retalho gigante aqui de hemifácie, dividimos aquele tecido que tinha sido utilizado aqui por outro cirurgião, ele desceu numa manobra bem audaciosa, né, para jogar tecido para a pálpebra inferior, para que eu subisse o olho, e aquele tecido aqui da testa eu joguei para fechar, reconstruir o nariz, e aqui é os fios de aço para aproximar o canto, né? Uma cirurgia bem audaciosa, porque se você tem qualquer infecção, você perde tudo, né? A criança realmente pode morrer. Olha a magnitude da abertura, olha a magnitude da exposição, né? Nesse sentido, eu agradeço ao Dr. Henrico, né, por acreditar que é possível, né, e acreditar que eu posso conseguir fazer essas medializações, né? E aqui a gente é o nariz, e a criança finalmente capaz de tomar banho, né? O nariz refeito, e a criança voltou a enxergar desse olho aqui, restabelecendo a visão binocular, que era uma coisa que estava até além do desejo da família, né? A família nunca imaginou que a gente pudesse resgatar a visão dos dois olhos, uma vez que essa criança passou aí 10, 12 anos sem enxergar desse olho. E ela pôde finalmente tomar banho de chuveiro, que era o sonho não só dela, como da família, né? Melhorando significativamente o aspecto, né, estético da face. Uma outra criança também, essa aqui nós fizemos mais no começo da minha carreira, né, em que a gente começa a ficar mais audaciosa quando a gente também começa a ter as maiores complicações, né? Essa aqui no começo eu não fazia a reconstrução nasal simultânea, a gente fazia primeiro a medialização, para depois, num segundo tempo, fazer a reconstrução. Porque isso, do ponto de vista técnico, traz significativamente menos risco, né? Mas o resultado não é o mesmo. Assim, você vê que quando você faz a cirurgia simultânea, você tem mais tecido e tem mais facilidade de medializar e usar aquele tecido.
Então, assim, à medida que a gente foi ganhando experiência e até autoconfiança para fazer essas grandes ressecções e mobilizações, aí o resultado vai melhorando, mas os riscos também, eles são proporcionais. E aqui é um caso que até muito interessante, que a gente estava discutindo agora, que os residentes da neurocirurgia estão rodando comigo às segundas-feiras. Eu vejo que muito interesse deles é essa questão de reconstrução craniofacial, né? Reconstrução com aloplástico, com osso, como fazer, quando fazer. Isso eu vejo que, pelo menos os que estão passando com a gente, os nossos residentes de cirurgia plástica, eu tento educar desde de princípio para não usar aloplástico, principalmente em criança. Aloplástico criança é você condenar essa criança. Uma hora você vai ter que tirar esse aloplástico. E a gente tem que ver que a criança é um ser em crescimento. E o aloplástico, obviamente, ele não vai acompanhar o crescimento da criança. Então, essa é o que a gente chama de fissura rara de face número 10. As fissuras raras de face foram descritas por Tessier na década de 70, 1976. E essa é o típico de uma fissura 10, que ela cursa com hiperteleorbitismo, com a encefalocélia aqui cranial, com esse tipo de ausência de cílio, ausência de sobrancelha, essa conformidade de olho. É a definição clássica da fissura 10. E aqui foi operado, inicialmente, para o neurocirurgião, colocou uma placa de acrílico aqui quando a criança tinha 3, 4 anos. E a criança foi crescendo, o que foi acontecendo é a extrusão dessa placa, né? A placa vai ficando fora do crescimento, do esqueleto craniofacial que está em crescimento, a pele vai ficando fina, o que leva quase à extrusão da placa, e uma vez extruído, infecta isso na hora, e aí pus, gera uma situação até de uma emergência, né? Você tem um abscesso intracraniano aí, né? Então, a gente não faz parte da nossa escola usar aloplástico em crianças, né? E aqui, então, a gente partiu então para a ressecção dessa encefalocélica, retirada do aloplástico, medialização das órbitas, né? Então, aqui está como que a gente fez. Tá vendo? Isso aqui tirou toda aquela área do aloplástico. Isso aqui é tudo osso dividido. Enquanto a hora que o Dr. Henrique me deu os ossos, ele foi mexendo na base e tudo, preparando para as minhas osteotomias, eu já fui dividindo todo o osso para depois isso aqui. Então, eu tenho uma área aqui e depois eu dobro ela, porque eu divido todo o osso no meio e isso vira duas placas de osso autógenos que elas podem ser divididas, entendeu? Aqui, tá vendo? Esse aqui tá até furada, porque a gente divide no meio mesmo e às vezes a espessura do osso é 6, 7, 8 milímetros, né? Então, a gente tem que ser preciso, dividir esse osso, cada placa fica com 4 milímetros. Né? Então, tem que ser bastante cuidadoso nessa divisão. E aqui, como que a gente monta, aproxima as órbitas e faz a bipartição. Né? E depois de um primeiro resultado, vem aquilo que talvez seja até o mais difícil, né? Que é a rotação dos retalhos para a reconstrução da pálpebra. Aqui eu pus um expansor para avançar o cabelo. Aí eu fiz um retalho aqui de couro cabeludo, que eu avancei para a pálpebra superior, para a pálpebra inferior, para dar tecido, depois enxerto de cabelo na sobrancelha. Assim, é um trabalho hercúleo, né? Para poder movimentar não só a órbita, como também a sobrancelha. Tá vendo aqui, ó? A gente conseguiu trazer a sobrancelha, definir o canto, endireitar o nariz e trazer aqui a cabelo ainda para a sobrancelha, e aquela região de encefalocélia toda corrigida com osso autógeno, dando uma expectativa de vida para essa criança, mesmo porque a criança ela paga, com esse tipo de conformação, ela paga uma visão. Nesse caso, ela estava pagando esse olho, né? Então, a hora que a gente traz os olhos para próximos, a criança reatinge a visão binocular, e aqui toda a reconstrução palpebral que envolve, né? A distância, essa distância daqui até aqui tem mais de 10 milímetros, né? Mais, né? São 5, 6, 50 milímetros, né? 60 milímetros, 6 centímetros de diferença, né? E depois a cantopexia para definir o canto e ajusta o caso, né? São casos que não tem como você abrir um livro e achar o que fazer. Eu procurei na literatura,
como achar, como tratar a fissura 10, não tem um único artigo. Num livro não tem nenhum um único capítulo destinado a exclusivamente a esse tipo de deformidade. Então são deformidades que a gente coloca a foto, e por isso a gente trabalha no estúdio, para ter as fotos altamente fidedignas, e a gente fica pensando uma semana, 2 semanas antes, em como vai mobilizar, o que vai fazer e tudo, para que a gente não possa errar, não tem chance para erro. Se chegar nesse resultado, não tem como você voltar para trás, é que eu explico, né, para as famílias. Então, você tem que planejar 10 passos na frente. Então, como eu vou fazer essa, aquela, para poder, por fim, chegar nesse tipo de resultado, trazendo o nariz para o centro, trazendo o canto para o lugar certo, reconstruindo toda a pálpebra, porque aqui não tinha pálpebra, tá vendo? Aqui é o tecido expandido aqui pela própria o lobo frontal que está batendo na placa ali, né? Expandindo isso. Então a gente teve que reconstruir toda a pálpebra com aquele tecido que eu trouxe, criar toda uma margem, criar a sobrancelha, criar a pálpebra inferior, endireitar o nariz. Isso realmente demanda, né, bastante esforço. E aqui é o cabelo, né, a linha de cabelo que a gente expandiu e trouxe para frente, e a placa aqui quase sendo expulsada por isso e por vários outros motivos que eu explico, que aloplástico em criança nunca deve ser usado, porque você sempre termina nisso aqui, né? Sempre. Ou teve uma outra criança que veio com aloplástico, dor de cabeça. Eu falei, isso aqui tem que ser tirado. Eu não sabia. A hora que for tirar o aloplástico, veio um pus. Um abscesso que não tinha sido diagnosticado na ressonância, tomografia, e que estava causando dores de cabeça à criança. A hora que vai ver, é aquele aloplástico infectado, né? Que não está dando nenhuma reação à pele. E aqui é óbvio que eu tenho que trazer o crédito ao meu pai, né, que ele é um dos casos emblemáticos dele, né, com reconstrução simultânea. Também um caso bastante complexo numa fissura rara facial, aqui 212, 113, né? 113, 212, né, na verdade. Aqui são casos bem difíceis, né, com a reconstrução aqui utilizando um outro tipo de retalho mediano, aqui bastante interessante também. E a gente continua utilizando aqueles princípios de Tessier, né? Por incrível que pareça, ele determinou todos os princípios que ainda são utilizados por nós, né? E depois, na época do Tessier, não tinha muito enxerto de gordura. E nós, aqui no hospital, avançamos muito no enxerto de gordura. Utilizamos os princípios aí de um cirurgião plástico chamado Coleman, né, que utilizou seringas menores, com aspiração em baixa pressão. E nós avançamos aí com 4, 5 trabalhos sobre enxerto de gorduras em deformidades craniofaciais. Fomos os primeiros aí a utilizar numa série de casos em crianças com 2, 3 anos, sendo que um desses trabalhos resultou até na capa da principal revista de especialidade, da nossa especialidade da plástica, né, que é o índice de rejeição de 90%, impacto de 4,3. Isso é muito difícil ter um artigo lá, e a gente, de repente, colocou 4, 5 artigos aí, mostrando e trazendo de forma pioneira a lipoenxertia em crianças, né? Usando os princípios também de um outro autor cirurgião plástico, do compartimento da face, compartimento de gordura da face. Ele dissecou vários cadáveres e viu que a face era dividida em compartimentos de gordura. E a gente, notando isso, a gente viu que se a gente pudesse enxertar a gordura nos compartimentos, a gente teria uma menor retenção. E isso, então, suscitou esses vários artigos, utilizando esses princípios dos compartimentos de gordura de forma alternada, né? Que resultou, então, nessas figuras que foram essa, inclusive, capa da revista. Né? E o que a gente viu é que primeiro, a gente quebrou um dogma da cirurgia plástica, que era a hipercorreção. A gente viu que não pode hipercorrigir com enxerto de gordura. A gente mostrou que a retenção da gordura em crianças ela é maior do que no adulto. E a gente mostrou também que as áreas que são osteotomizadas, as áreas que já foram operadas, elas têm uma menor retenção da gordura. Então, essas variáveis, elas puseram, então, essa coleta de dados, com mais de 130 pacientes, a gente mostrou um novo paradigma na literatura relacionados ao enxerto de gordura. E a gente utiliza, então, essas seringas aqui de 1 ml, né? Antes eu utilizava essas seringas aqui de 10 e 3 ml,
Isso foi modificado pelo Coleman logo nos anos 2004, 2005, e a gente avançou muito no enxerto de gordura nessas crianças e nas deformidades craniofaciais. E aqui tem um exemplo emblemático da atuação da gordura. Aqui é uma senhora com a fissura 0,14, nunca operada, da região do Nordeste, nunca tinha sido operada, o que foi um caso que, assim, eu lembro explicando, a gente conversando, o doutor Henrique falou, não, eu quero fazer esse caso, eu quero fazer esse caso. Ele falou, toda vez que você quer demais fazer um caso, é a lei de Pang, né? Mas, graças a Deus, nessa paciente, assim, não ocorreu a lei do Pang e deu tudo certo. Então, aqui foi a área de craniotomia e aqui, tá vendo que são as áreas de depressão da craniotomia, que normalmente elas podem ficar principalmente em adultos. E aqui como a enxertia de gordura ela corrige isso, né? Quando a gente utiliza os princípios do compartimento. E aqui também o enxerto de gordura no nariz também, depois do enxerto ósseo, a gente vem e coloca o enxerto de gordura suavizando a cicatriz. Elas acabam até tendo um outro tipo de conformidade. Esse aqui é o resultado que a gente obtém mudando completamente antes da cirurgia e após a cirurgia óssea e num outro tempo o enxerto de gordura, né? Mudando o tempo, a cicatriz, coloquei uma cicatriz em Z na ponta do nariz, que não dá para perceber, aqui também, e aqui nas áreas de craniotomia, dando um outro aspecto, então, a paciente, né? Aqui, ó, o enxerto ósseo, aproximação das olhos, posição da sobrancelha e a posição da fronte, né? E alguns trabalhos mostram até que melhora a qualidade da pele, né? A pele fica mais jovial e tudo com esses enxertos de gordura. Mas essas grandes mobilizações, elas obviamente são seguidas de muitas complicações, né? Então, à medida que você vai ficando mais experiente, essas complicações diminuem, mas ainda existe, né? A fístula licórica, a infecção do osso com perda da fronte, né? E as meningites, né? Que são, pelo menos na nossa prática, as infecções mais temerárias, né? E aqui é uma fissura 0,14-2,12 com a fenda palatina, né? Toda vez que você faz a mobilização sem fechar a fenda, já tem o risco de ascensão da infecção da cavidade oral e nasal para o cérebro, né? Mas com a presença da fenda palatina, talvez aumente ainda um pouco, né? Então, essa é uma criança que a gente operou, uma grande ressecção, mobilização, ela tinha uma cavidade anoftálmica de um olho, que foi bem difícil a osteotomia nesse olho, mas tinha tido um resultado maravilhoso nessa criança. E aí, no quarto dia de pós-operatório, ela começa a persistir o edema, esse é o principal sinal de infecção, a criança não tem febre, não tem leucocitose, não tem desvio à esquerda, ela não tem nada além do inchaço no olho. E isso eu aprendi com o Kawamoto. Toda vez que passou do terceiro dia, entrou no quarto dia, voltou a inchar, pode voltar na cirurgia que tem infecção aí. Aí foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente voltou, voltou acho que no quinto, no sétimo dia já tinha a quantidade de pus ali, teve que tirar toda a fronte da criança e depois eu acabei resolvendo o problema, tendo que tirar a órbita também. E isso, agora eu preciso reconstruir essa criança, né? E aqui são as complicações que acontecem principalmente quando há nas cranioestenoses sindrômicas, em que a junção pterigo-maxilar, principalmente nos ápertes, elas são uma pedra. Então, você bate com o osteótomo ali, parece estar batendo numa pedra para separar a face do crânio, né? Então, às vezes, se essa junção pterigo-maxilar ela não está completamente cortada, a hora que você faz a manobra de disjunção para separar a face do crânio, aí sobe uma fratura, né? Uma fratura inadvertida que sobe para cima, corre para a base e abre a base e aí desce o encéfalo para a cavidade nasal. E aqui a gente conta com a experiência do nosso neurocirurgião para justamente corrigir essas situações, né? Que são bastante emblemáticas. Essa situação ele corrigiu aqui um buraco bem fundo na base por acesso subdural
e chegando bem na base, a gente retira, divide o osso para que um pedaço do osso possa ser, então, inserido lá, com um pouco de tecido junto, né? E fechar a base, então, aqui a presença da base, isso gera uma fístula, isso realmente pode levar a um desfecho fatal, né? Com meningite e óbito, né? E aqui a base reconstruída. Bom, era isso que eu tinha a falar para os senhores. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aí para as perguntas.